Olá, segundo ano! Como é bom estar com vocês, nem mesmo que não seja fisicamente, mas saber que todos estão bem. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula de História. Nós vamos lá pegar a nossa apostila na página 15 de História e vocês podem acompanhar comigo, tá bom? Vou colocar aqui para vocês, para que nós possamos fazer juntos. Então, aí nessa parte de história, nós vamos falar sobre o registro de memórias em história, em documentos e objetos. Então, nós vamos estudar de como a nossa história, a minha história, a sua história, pode estar registradas em documentos, como pode ser fotos, pode ser documentos como certidão de nascimento e também objetos, alguns objetos que você tem aí na sua casa ou que tem aí na casa dos seus avós que contam uma história sobre você. Então, aí nós vamos começar lendo um pedaço aí de um texto do poeta Mário Quintana e que ele escreveu sobre a lembrança de quando ele era criança. Então, nós vamos acompanhar aí junto, eu vou ler e vocês vão acompanhar comigo, tá? Me lembro. É assim que se diz me lembro, quando uma lembrança vem vindo de muito longe. Lembro-me é quando chega de repente. Me lembro que ao vir matricular-me no ginásio em Porto Alegre, estava se terminando de construir o grande hotel. Um senhor, amigo da família e dado às letras, levou-me por uma daquelas tardes de sábado para as quais se abriam, como para o céu, as portas do internato. Ao ver as obras do grande hotel, fomos até o cimo do último andar. Então, aí nós temos um pedaço desse texto que ele está dizendo sobre algumas lembranças que ele tem. Aí nós temos aí o significado dessas palavras que estão de outra cor aí. Ginásio significa que antigamente as escolas de 6º ao 9º ano eram chamadas de ginásio. E internato é a escola em que os alunos residem, eles moram naquela escola. Então, o internato é uma escola em que os alunos moram nela. E cimo é a parte mais alta, em cimo, é a parte mais alta de algum lugar, certo? Então, na número 1, no texto, vocês vão sublinhar, passar um risco embaixo, né? Uma das lembranças de Mário Quintana que ele tinha na infância. Então, aí fala de algumas lembranças dele, você vai sublinhar uma das lembranças que ele teve. Na 2, a lembrança citada por Mário Quintana é um acontecimento antigo, que aconteceu há muito tempo atrás, ou aconteceu bem recente, faz pouco tempo que isso aconteceu. Aí pela ilustração, vocês podem ver ele pensando aí, e ele falando de que estavam terminando de construir aí um grande hotel. Vocês acham que é alguma coisa que aconteceu antigamente ou que aconteceu há pouco tempo? Nós vamos lá para a página 16. Assim como aconteceu com o autor desse texto, durante a vida surgem lembranças de alguns momentos de nossa história pessoal, cada um da sua história. No entanto, às vezes nós não conseguimos lembrar de algo que ocorreu conosco. Mesma coisa vocês lembram de muitas coisas, mas muitas coisas os pais podem contar que vocês não lembram. A lembrança daquilo que não recordamos, que não lembramos, mas sabemos que aconteceu, ela pode ser resgatada de diversas maneiras. Aí nós vamos mostrar alguns exemplos. Então, por meio de alguém que viu o acontecimento e pôde nos contar a respeito dele. Então, através de uma conversa, e você vai perguntar se para alguém que viu você quando era um bebê, que você não lembra quando você era bebê, então ele pode te contar. Então esse é um jeito de a gente saber o que aconteceu com a gente no passado, né? Por meio de algum cartão ou documento. Aí nós temos um exemplo de um convite de aniversário. Então vocês podem ver, às vezes no celular ou muitas vezes aí no papel impresso, algum convite de aniversário de vocês, de quando vocês tinham 1 ano, e podem não lembrar, mas aí vocês olhando, vocês vão saber que isso aconteceu com vocês.
vocês. Aí nós temos aí um exemplo que é o meu primeiro ano de vida. E também por meio de vídeos ou fotografias. Então nós podemos ver várias fotografias e por mais que nós não lembramos daquilo que aconteceu, mas nós sabemos que aquilo fez parte da nossa história, porque nós estamos olhando a fotografia, né? A Mariana trouxe para a sala de aula pra gente várias fotos dela, então muitas vezes ela não lembra de tudo aquilo que aconteceu, mas através da fotografia nós sabemos que isso aconteceu. Vocês podem aí pedir para quem estiver responsável por vocês aí na casa, para que vocês mostrem as fotografias de quando vocês eram bebês ainda, né? Vocês ainda não são crianças, mas de quando vocês eram bebês, para ver se vocês lembram de alguma coisa ou alguma coisa que vocês não lembram, mas para vocês saberem que isso faz parte da história de vida de cada um, certo? Na página 17, o Interpretando, nós vamos observar essas imagens e em seguida nós vamos pintar as imagens que mostram situações que você lembra de ter vivido. Então, se você vai pintar somente o que você lembra. Você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Se a resposta for sim, vocês vão pintar esse primeiro desenho aí, certo? Você lembra quando você já foi um bebê recém-nascido? Se você lembra, você pinta. Se não lembra, não pinta. Pode deixar assim mesmo. Você lembra quando você deu os seus primeiros passos? Se a resposta for sim, pinta. Se a resposta for não, não pinta. Você lembra o seu primeiro dia de aula do primeiro ano? Do ano passado. Vocês lembram do primeiro dia de aula do ano passado? Aqui no primeiro ano? E assim nós vamos encerrar nosso conteúdo, nossa matéria de hoje de história, tá bom? Queria dizer que estou com muita saudade de todo mundo, espero logo, né, reencontrá-los. Estou com muita saudade e nos reencontramos na nossa aula ao vivo. Um beijo para todos!